Está preso em Salinas, no norte de Minas, o maior produtor de cachaça artesanal do país por suspeita de tentativa de homicídio, pedofilia e estupro. De acordo com a polícia, as vítimas de violência sexual do empresário Antônio Eustáquio Rodrigues são um menino de 14 anos e uma garota de 15, moradores da periferia de Salinas. Já a tentativa de homicídio teria acontecido em 18 de julho deste ano, mas a vítima não foi identificada. Mesmo com a suspensão da ação de despejo das ocupações na Granja Werneck, houve protesto hoje na capital. A ação de despejo das famílias estava prevista para a manhã de hoje. A Polícia Militar chegou a preparar uma operação para fazer a reintegração de posse do terreno, mas teve que ser suspensa. Segundo a Justiça, um plano escolar para crianças que moram no local deve ser apresentado pela Prefeitura da capital em até 10 dias corridos. O descumprimento da ordem poderá acarretar multa diária de R$5 mil. Na área invadida, conhecida como Isidoro, moram cerca de 8 mil famílias. Na manhã de hoje, integrantes das ocupações e apoiadores realizaram manifestações na capital contra a ordem de despejo. Por volta das 7 horas, o protesto era feito no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste. O grupo de apoiadores das ocupações colocou fogo em pneus no cruzamento da Rua Pará de Minas com a Rua São Vicente de Paula, sentido centro. As imagens mostram o momento em que um homem coloca no fogo o que parece ser um pedaço de madeira. Em seguida, uma mulher também age da mesma forma. O trânsito foi liberado cerca de 2 horas após o início do protesto. Já por volta das 10 horas da manhã, as pistas laterais da Avenida Antônio Carlos foram fechadas por um pequeno grupo de manifestantes, na altura do campus da UFMG na Pampulha, também sentido centro. De acordo com a Polícia Militar, o trânsito estava liberado apenas no corredor de circulação do MOVE. Os outros veículos tiveram o trajeto desviado a cerca de 300 metros antes do local da manifestação. Integrantes do movimento social também protestaram em Pouso Alegre, no sul de Minas. O grupo de manifestantes ocupou o prédio da Câmara Municipal de Pouso Alegre, cobrando ações da administração para solucionar problemas de moradia. Integrantes do movimento social Cidade Jardim voltaram a pressionar o governo para que seja feita a desapropriação de uma área ocupada há quase 3 meses. Parte dos integrantes resolveu dormir na Câmara com a intenção de pressionar os parlamentares a intercederem pelo grupo junto ao Executivo, buscando o decreto de desapropriação. A área em questão está localizada às margens da BR-748 e é ocupada por cerca de 350 famílias desde maio desse ano. De acordo com a administração municipal, o terreno ocupado é particular e as pessoas que ocuparam a área deverão ser incluídas em programas habitacionais. Eu volto a falar da tragédia que chocou o país hoje. Eduardo Campos nasceu no Recife no dia 10 de agosto de 1965. Ele deixa a esposa e 5 filhos. Acompanhe agora a trajetória política do ex-governador. Filho do poeta Maximiliano Arraes e da ex-deputada federal e ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, Eduardo Campos se formou em Economia na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1994, com apenas 29 anos, foi eleito deputado federal, cargo para o qual foi reeleito em 1998 e também em 2002. Em janeiro de 2004, foi nomeado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro de Ciência e Tecnologia. Em 2006, Eduardo Campos foi eleito governador de Pernambuco em primeiro turno e foi reeleito em 2010. Em outubro do ano passado, Eduardo Campos se aliou à ex-senadora Marina Silva na disputa presidencial, após o Tribunal Superior Eleitoral rejeitar o registro da Rede Sustentabilidade, partido que ela tentava criar para concorrer às eleições. Em 4 de abril deste ano, Eduardo Campos renunciou ao governo de Pernambuco para se dedicar à campanha para a presidência da República. Em 28 de junho, em aliança com outros 5 partidos, o PSB oficializou a candidatura de Campos à presidência e de Marina Silva à vice-presidência. Em sua última visita a Minas Gerais, no dia 26 de julho, Eduardo Campos fez campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Juntamente com a candidata à vice-presidência, Marina Silva, o político se reuniu com lideranças e participou de encontro com eleitores na Vila Ovo Costa, na periferia da cidade. Durante a visita, foi inaugurado o Comitê Informal da campanha. O candidato do PSB ao governo de Minas, Tarcísio Delgado, lamentou a morte de Eduardo Campos. Estamos absolutamente consternados e perplexos com esta perda irreparável para o PSB e para o Brasil. Irreparável é o termo, não tem como reparar.
é uma perda muito profunda para todos nós. Nesta hora, eu quero levar o nosso sentimento mais profundo de solidariedade à dona Ana, mãe de Eduardo, à dona Renata, sua esposa, seus filhos, e às famílias de todos que com Eduardo morreram nesse desastre terrível. Carlos Lindenberg, realmente é um momento de muita consternação, né? E qual o impacto dessa morte de Eduardo Campos na campanha de Tarcísio Delgado? Esse sentimento, ele é capaz de mexer com o eleitorado? Olha, Monique, é inegável que esse acontecimento, o desaparecimento, a morte do Eduardo Campos mexe com o sentimento popular. Isso é natural, porque a política, ela não é só racionalidade, pelo contrário, ela é muito mais emoção. Portanto, é evidente que uma morte trágica como essa de Eduardo Campos mexe sim com o eleitorado. Ora, o impacto dessa morte do Eduardo Campos na campanha do Tarcísio Delgado ainda é preciso esperar um pouco, é muito cedo para se avaliar. É evidente que haverá um impacto. É preciso saber, primeiro, qual o desdobramento que vai haver no plano federal em relação à chapa Eduardo Marina. Em decorrência disso, a gente poderá avaliar melhor o que poderá acontecer aqui em Minas com a campanha do Tarcísio Delgado. Mas você vê, pelas imagens que nós acabamos de ver aí agora, como é que o Tarcísio está para baixo, como ele está realmente sentindo, abalado mesmo, né? Com a morte de Eduardo Campos, que, na verdade, é uma morte, que, pelas circunstâncias, inclusive, que mexe com toda a emoção do país. E com essa trajetória tão curta, o Eduardo Campos não deixa nenhum herdeiro político, né? Não, pelo que se sabe, realmente ele não deixa nenhum herdeiro político. Primeiro que os filhos são todos crianças, né? São 5 crianças, etc. Depois, lá em Pernambuco, ele também não cuidou, até pela curta trajetória, de deixar um herdeiro, alguém que possa levantar e conduzir a bandeira que ele construiu ao longo de sua carreira. Uma morte que serve de alerta para os políticos também, né, Lindenberg? Veja você que o acidente se deu exatamente, um acidente aéreo, num pouso que foi abortado em função do mau tempo. Isso, Monique, é muito comum esse tipo de coisa, quer dizer, esses acidentes. Nós já perdemos Castelo Branco numa situação assim, de acidente aéreo. Ulisses Guimarães também morreu num acidente aéreo. Roberto Silveira, um jovem deputado do Rio de Janeiro, também um vice-governador do Rio de Janeiro, também morreu. E um candidato a vice-presidente, lá atrás, nos anos 60, o gaúcho Fernando Ferrari, também morreu no acidente aéreo. De maneira que, como está em campanha, é bom que os políticos tenham um pouco mais de cautela ao tomar o avião para fazer o seu comício. Tá certo, até daqui a pouco, viu, Lindenberg? Obrigada. E veja a seguir, viaduto da Avenida Pedro I é pichado e ainda as implicações políticas da morte de Eduardo Campos. Jornal